Eventos.com está hoje aqui num teatro onde está tendo um ensaio do Cid Moreira para um projeto chamado Quebrando o Silêncio. A gente vai conversar, invadir aqui o ambiente de ensaio e nós vamos estar conversando com as pessoas que estão realizando esse evento. Fica com a gente que o Eventos.com vai ser muito bom. Você está ouvindo ao fundo aqui a voz mais bonita do Brasil, Cid Moreira. Nós vamos conversar com quem está realizando o evento hoje. E a gente vai estar trazendo você para dentro dessa realidade. Quebrando o Silêncio, falando sobre violência doméstica, violência infantil. É um projeto digno de você participar, tá bom? A gente já vai começar. Nosso Pai Celeste é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Contemple as belas e maravilhosas obras da natureza. Observe o modo admirável com que a natureza se adapta para suprir as necessidades do ser humano e dos demais seres viventes. O sol e a chuva que alegram e refrigeram a terra, as colinas, os mares, as planícies, tudo fala do amor de Deus que tudo criou. É Deus quem atende às necessidades diárias de todos os seres criados por Ele, como o salmista expressa em tão belas palavras. Tudo que vive olha para o Criador com esperança, e Deus dá alimento a todos no tempo certo. O Criador abre a mão e com a sua boa vontade satisfaz a todos os seres vivos. Como eu disse para você, nós estamos invadindo aqui o ensaio de um evento que é de uma campanha Quebrando o Silêncio. Para falar sobre essa campanha, para falar o que vai acontecer aqui, nós estamos aqui no auditório do Centro Cultural. Está aqui o pastor Eldio da Igreja Adventista aqui de Rio Claro. Pastor, boa noite. Boa noite. Pastor, por que uma campanha dessa Quebrando o Silêncio e por que esse envolvimento que a gente está vendo que está acontecendo é a igreja saindo das portas dela e procurando mobilização da sociedade? Muito bem, nós não podemos ser igreja apenas para ser mais uma. Nós temos que ter uma missão. E eu acho que esse é um desafio de cada cristão e de cada igreja, uma missão de apoio, de ajuda, de orientação para que a sociedade seja melhor. Isso já é comprovado que as igrejas que se envolvem, inclusive em presídios, em projetos sociais, elas fazem diferença na sociedade. Há 12 anos a Igreja Adventista criou então um projeto chamado Quebrando o Silêncio, que é um projeto que visa orientar as famílias, ajudar as famílias a entender como elas podem viver com menos violência. E a violência hoje, dados estatísticos, e a gente tem visto até aqui em Rio Claro, que a violência ela cresce mais dentro do próprio lar do que fora do lar. Principalmente quando a gente fala da questão do abuso, da questão da violência contra a criança, contra a mulher. Essas coisas elas envolvem muitas vezes o próprio seio familiar. Essa campanha ela visa o quê? Orientação e prevenção. Orientação e prevenção. Tem aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Tem alguns dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública em relação ao Disque Denúncia, o Disque 100, de 2012 para 2013, o número de denúncias diminuiu sensivelmente. Em 2012, houveram cerca de 31 mil denúncias no Disque 100. Em 2013, nós já tivemos uma redução. E isso a gente percebe que é uma redução real, por quê? Porque a divulgação dessa possibilidade de denúncia, a questão da orientação da população aumentou. E mesmo assim houve diminuição. O que isso diz para nós? Que vale a pena orientar, que vale a pena investir, que isso está trazendo algum benefício para as famílias. Nós tivemos no ano de 2013 cerca de 26 mil denúncias apenas, contra 31 em 2012.
Então, tem feito diferença e nós cremos que nós estamos fazendo diferença. É uma campanha nacional que a Igreja Adventista faz na última semana do mês de agosto. Ok, nós soubemos aqui que essa mobilização ela tem um encerramento aqui no teatro hoje à noite, a gente já vai falar disso. Mas vocês já fizeram apresentação especial, já foram para a feira, já foram para a rua, e a abertura é hoje à noite. Então, a abertura hoje à noite com a presença do Cid Moreira, né, que vai estar aqui já falando com a gente do eventos.com, com a Evelyn, uma cantora gospel, né, ligada à Igreja Adventista, e fora isso ainda a mobilização do público para vir para cá. O que significa essa abertura e qual a continuidade disso, pastor? Ok. Como abertura dessa semana, que inclusive já faz parte do calendário, por uma lei municipal, faz parte do calendário de Rio Claro, nós entendemos que para que um evento e para que uma coisa que precisa mobilização social, para que haja inclusive parcerias, seria importante nós termos alguém de peso, de influência, e imaginamos que ninguém melhor do que o próprio Cid Moreira para nos ajudar nisso, para ser parceiro nosso também, e ele tem sido parceiro nesses projetos hoje sociais. Lembrando sempre, quebrando o silêncio visa diminuir a violência no lar. Isso pode abranger criança, idoso, mulher, violência no lar como um todo. Até fiquei sabendo, pastor, que a Lei Maria da Penha também privilegia o homem que apanha da mulher. É verdade, né? A violência ela pode envolver a todos, inclusive as crianças, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, não importa. Nós somos, naturalmente, o princípio cristão é que o ser humano, em geral, indistintamente, ele tem que ter a sua integridade preservada. Nós produzimos vários materiais, aqui eu posso mostrar para vocês uma revista que é editada anualmente, e ela vai ser entregue à sociedade. Aqui nós temos um manual, onde atrás tem algumas orientações importantes, inclusive para a criança, para ela saber como se proteger, como evitar que ela sofra qualquer tipo de violência, e junto com isso nós temos outros materiais, temos a revista da criança, temos revistinha que é tipo história em quadrinho mesmo. Exato, exatamente. Todos os meios que nós encontramos para divulgar e para orientar, nós temos o site também, que é quebrandosilencio.org.br. Lá nós temos material, orientação, temos algumas chamadas, inclusive, que podem ser usadas pela mídia, estão disponíveis, é aberto, porque a nossa intenção é que realmente nós nos unamos numa força só, e a gente aproveita aqui para agradecer já a Prefeitura Municipal, o Rotary Club que tem se unido, o canal Cidade Livre, e todos aqueles que quiserem se unir. Nós estamos apenas lançando uma ideia, que ela pode crescer e que deve crescer. É um movimento para melhorar, para beneficiar a sociedade. Então isso não tem fronteiras. Quebrando o Silêncio. Quebrando o Silêncio é uma realização da Igreja Adventista, é a semana do Quebrando o Silêncio. Ele está fazendo um alerta à família, fazendo um alerta sobre violência no lar, violência com criança, violência com esposas, com esposos, violência com idosos e principalmente o problema da mídia hoje, que traz assim, uma visão distorcida da sociedade. Para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com o diretor dos programas do Cid Moreira, que é o Siloé de Almeida, jornalista e diretor dos programas do Cid Moreira, e ele vai falar um pouquinho sobre a característica da gravação. Vamos começar com isso, Siloé, se você me permite. A gente estava captando alguns takezinhos aqui do Cid Moreira, fazendo um ensaio para hoje à noite. Tá? A coisa não aconteceu por acaso, né? Você estava me dando algumas coisas técnicas que precisaram acontecer para que hoje essa voz popular pudesse entrar no meio da sociedade e passar alguma coisa sobre o que está sendo lido. Não é lendo só um texto bíblico, não é isso, Silé? Boa noite.
Boa noite, Tito. É um prazer e obrigado pela oportunidade. Primeiro, a Fátima Moreira e o Cid e eu somos uma equipe de trabalho e a gente se admira sempre do esmero e a dedicação que ele tem em cada vez que ele vai gravar um texto. Então, uma voz dessas e um profissional como ele precisa de uma boa redação. E além disso, ele também é redator. Ele também adapta o texto do livro, por exemplo, para a linguagem falada. Eu faço isso, mas ele sempre dá um toque final, porque ele, além de apresentador, ele virou um grande redator também. Então, um livro é feito para você ler para si mesmo, em particular, você come um livro, né? Uhum. Mas se esse livro é lido em voz alta, ou se alguém tenta interpretar esse livro, ele precisa ser redigido para a linguagem que seja processável no ouvir, ou linguagem coloquial. Não só coloquial, é outra estrutura. Quer dizer, não se deve usar linguagem rebuscada, palavras difíceis, e muda a estrutura do texto. Em resumo, a gente fala isso em aulas de rádio, para alunos de rádio e tal, que em rádio e televisão a gente usa mais ponto do que vírgula. Então as frases são mais curtas, linguagem direta, né, estrutura direta. Então, além do coloquial, é um texto próprio que fica fácil para o processo do ouvir. É diferente. É por isso que quando você lê um livro para uma criança, fica meio difícil da criança ficar quieta. Mas se você conta o livro, a criança fica quieta. Então é isso que a gente faz para o Fantástico. O texto do Jornal Nacional também é um texto para ser ouvido, né? Como o texto da sua rádio é para ser ouvido também, da Rádio CBN, né? Que é do Sistema Globo também. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. A versão da Bíblia que ele está usando é a versão da linguagem de hoje. Só que ainda você transforma essa linguagem de hoje para uma linguagem que o público possa estar interagindo e aceitando. Isso. A gravação da Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi a linguagem de hoje, mas esses textos que a gente apresenta em público, nós damos mais um toque ainda para ele ser mais fácil de ser ouvido e processado pelo ouvir de cada pessoa. Então você, além de ouvir essa voz de credibilidade, agradável, e ele não é só um apresentador, é um grande intérprete, né? Então tem esse toque que você percebeu, tem algum toque a mais, sem alterar em nada o conteúdo do que foi escrito. Ok. Um outro texto que me chamou a atenção aqui no ensaio é uma parte de um livro em que vocês adaptaram também para ele falar. Esse livro não é a Bíblia. Fala um pouco desse livro e por que ele entra durante as apresentações. Este é o livro chamado O Caminho a Cristo, que o Cid gravou. Ele está em audiobook há muitos anos, já faz uns 15 anos, da Casa Publicadora Brasileira. Mas esse livro fez com que o Cid passasse a conhecer mais a Bíblia e entender os textos difíceis da Bíblia. É um livro assim que te leva à Bíblia e troca em miúdos algumas partes. E a gente então, para apresentar em público, também fez essa redação diferente, né? Sem alterar em nenhuma vírgula o conteúdo do livro. É um livro que, esse trecho que eu selecionei e adaptei para a linguagem falada, ele mostra que Jesus é a maior revelação do Deus Pai. E que o homem, né, que sou eu e você, e a mulher, né, nós seres criados por Deus, quando nos encontramos com Jesus, quando lemos Jesus na Bíblia, nos aproximamos muito de Deus Pai.
Conheça o filho para conhecer o pai. Exatamente. O filho é a maior revelação do pai. O livro fala também que a natureza revela Deus, também. Mas Jesus é a maior revelação de Deus. Ok. Divulgando esses textos, é o que vocês estão fazendo hoje, é um projeto de divulgação desses textos. Você pode sentir, mensurar qual o impacto disso no povo? Olha, não existe... É difícil mensurar, mas agora mesmo a Fátima e o Cid encontraram em Campos do Jordão um funcionário de uma loja que viram no Serginho Groisman, Altas Horas, o Cid apresentando o capítulo 13 de 1 Coríntios, e elas viram isso depois também no Face, no YouTube, e pegaram o texto para elas e fizeram desse texto agora o texto de inspiração para o treinamento, capacitação e motivação das funcionárias da loja. Isso mudou a vida delas, o relacionamento delas entre elas mesmas, com o patrão e com o público. E elas se reúnem quase que diariamente para ler, para ouvir e ver a apresentação do Cid Moreira de 1 Coríntios 13, né, que é o texto de Paulo. Então isso é um case, né, um caso, uma história, mas são muitas histórias. Pessoas nos param em aeroportos, shoppings, para dizer: Cid, você me fez gostar da Bíblia. Cid, a Bíblia mudou minha vida e eu comecei a ouvir na sua voz. A gente encontra também pessoas que foram grandes professores, maestros e hoje não enxergam mais, tiveram uma doença degenerativa nos olhos e aí também escutam a Bíblia. Nós encontramos também executivos que pegam o seu carro luxuoso e colocam a Bíblia na íntegra no toca player, né, no toca CD player do carro e viajam 1 hora, 2 horas dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, no trânsito, ouvindo a Bíblia. Essa semana encontramos um rapaz que ele é web designer e ele falou que tinha uma dificuldade tremenda de ler o Velho Testamento. O Novo ele conseguia, o Velho não. Aí quando ele descobriu a Bíblia toda gravada com Cid Moreira, ele conseguiu ler o Velho Testamento todo. Ele é web designer, enxerga muito bem, é cantor também, gospel. Ele falou: eu li o Velho Testamento, finalmente eu digeri, ouvindo na sua voz. Eu confesso que eu viajei muito tempo com a fita. A primeira gravação dele foi em fita cassete, era um estojinho de fita cassete. Ouvi muito isso. Trechos da Bíblia ali. Trechos da Bíblia, ouvi muito isso. A Bíblia na íntegra existe num DVD hoje, nas lojas para comprar, tem um custo e tal. E eu acho que isso cumpre um papel também, né? A Sociedade Bíblica do Brasil está vendendo isso em várias lojas. Mas agora está de graça também, num aplicativo que você pode colocar no celular, YouVersion pode ser também, que é sua versão em inglês. Então a juventude que está assistindo isso aqui, o pessoal também de mais idade já sabe baixar isso no seu smartphone e é de graça, de Gênesis Apocalipse. Você pode baixar inteiro, pode baixar por pedaço. Por pedaço, na verdade você clica ali e assiste o que quer, a parte que você quer. E até eu estou lá também como intérprete, a Fátima e outros convidados. Uma outra novidade é que se você acessar um site, a partir de outubro, você pode colocar o seu texto lá no site e o Cid grava. O texto que você redige. Tem um poeta aqui na cidade, uma dona de casa quer fazer um texto para homenagear o marido no aniversário, ou 25 anos de casado, ou festa de 15 anos, o texto que quiser, de preferência com algum fundo bíblico, é só acessar consulsiloé.com/Cid Moreira. De novo, por favor. consulsiloé.com/Cid Moreira. Esse serviço começa em 1º de outubro. Vai ser lançado no Comunique-se, no Prêmio Comunique-se, que é o Oscar do jornalismo. Dia 23 de setembro vai ser lançado. Mas começa o serviço mesmo no 1º de outubro. E você já pode colocar aí no seu computador, no seu smartphone, como favorito, consulsiloé.com/Cid Moreira. E a partir de outubro você pode mandar o seu texto para lá. Vai ter um custo de estúdio, etc., pouca coisa. E você grava aí e oferece essa mensagem que você escreveu para quem você quiser, na voz número 1 do Brasil, que é o Cid Moreira.
Ok. Siloé, muito obrigado. Obrigado pela equipe, do jeito que você recebeu o Eventos.com aqui. E obrigado pela participação. E sucesso. Continue nessa empreitada que a gente aí está torcendo para sempre dar certo. Obrigado, Tito, e obrigado à TV Cidade. E ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Uma das pessoas gratas que estão participando dessa campanha, Cid Moreira, que está aqui do nosso lado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua disposição em estar conversando com a gente. E a pergunta que eu faço, como é que o locutor de rádio com uma vozinha dessa pode ter um vozeirão desse? É importante? O importante não é a voz, o vozeirão ou a vozinha. O importante é levar emoção. Então, se você acha que não tem uma voz potente e tal, mas tem emoção, você passa emoção, é o que todo mundo deseja. TV e rádio, então, é emoção, é pura emoção, é mexer com o coração do povo. Eu acho que tudo é emoção. Se não houver emoção, daí até o humorismo é emoção, não é? Um stand-up bem feito, se não passar nada para o público, não tem jeito. Perfeito. Cid, uma das coisas que me preocupa assim é o engajamento da pessoa pública é chamado hoje pela mídia, aí, a voz número 1 do Brasil e tal, se engaja num evento como esse do Quebrando o Silêncio. Como é que vem essa participação? Como é que você acha? Você acha que todo mundo devia ter participações desse tipo? Bem, eu não sei de todo mundo, eu acho que sim, todo mundo, mas nem sempre isso é possível. Mas no meu caso, por exemplo, eu quando deixei a bancada do jornal e passei, eu tive várias fases, não é? A fase do rádio, a fase do cinema, de jornais cinematográficos como o Canal 100 e outros pelo país todo. Uma época eu era responsável pela narração, acho que pela metade dos jornais editados no país, jornais de cinema. Mas aí no caso, por exemplo, no meu caso, quando entrei nessa fase que eu chamo a fase bíblica, eu gravei um clipe, o Sermão da Montanha, e na capa desse disco eu escrevi que há 25 anos eu levava notícias nem sempre boas, que eu procurava amenizar com boa noite, e que a partir daquela data eu levaria o Evangelho, notícias de Deus, até o último dia da minha vida. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou procurando fazer e quero fazer, e que Deus continue me ajudando, fazer isso até o último dia da minha vida. Esse engajamento seu, Cid, com Deus, é uma mudança pessoal interna mesmo, porque você fala com a emoção que você sempre passou, você está falando uma coisa que parece que hoje está dentro do seu coração. É uma mudança que eu gostaria de ter sentido há muitos anos atrás. Eu estava até aconselhando a uma apresentadora aí, olha, se você sentir isso hoje, pense somente nisso e vá em frente, invista nisso. O jovem, por exemplo, que tem a oportunidade e que a Igreja Adventista oferece essa oportunidade. Então o jovem que hoje assimila esses ensinamentos, que assimila essa emoção, sente essa emoção, ele então ele vai desfrutar de uma coisa que eu não desfrutei, porque o meu caminho foi longo até chegar na altura aqui dos meus 87 anos, se bem que essa emoção que eu ganhei, ela já começou, digamos assim, há uns 10 anos atrás, mas eu já era um senhor, né?
uma coisa, Cid, assim, que eu acho fabuloso. Você, mesmo engajado com o projeto cristão no seu coração, como você diz hoje aqui, você continuou sendo locutor, trabalhando, cumprindo seus contratos, e até hoje você você faz parte da Rede Globo hoje, ainda tem as suas participações. Isso significa o quê? Cristo muda a pessoa, não muda você, não tira você do mundo. Você tem que ser luz no mundo. Exatamente, o que está na Bíblia, não é? Você falou muito bem. Eu, apesar de tudo, eu continuo, Deus me dá esse entusiasmo. E eu quero cada vez ficar mais entusiasmado. Tá? Ok, e agradeço pela sua participação. TV Cidade Livre agradece por você ter disponibilizado esse tempo para a gente conversar. E fica aqui as câmeras da TV, essas que você sempre teve acostumado a enfrentar com tanta propriedade, para suas despedidas aqui para o povo de Rio Claro. Bem, aos telespectadores da Cidade Livre, eu gostaria de desejar o meu boa noite, mas agora é dia, então eu vou desejar um bom dia. Um bom dia a vocês. Obrigado. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno.